Em nome de Jesus, eu quero te agradecer por tudo que o Senhor já fez até aqui, Senhor, nesse congresso, Pai. E também, Senhor, creio, Senhor, que coisas grandes e maravilhosas o Senhor tem preparado para nós. Como o Senhor disse para Jeremias: clama a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Eu sei que o Senhor tem sempre algo mais. Senhor, tem sempre algo mais. Por isso a tua expectativa está inteiramente depositada em ti, Senhor. Em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o teu filho, Senhor, teu filho que o Senhor me deu, para que o Senhor possa abençoá-lo nesta tarde, em nome de Jesus. Amém. Seguramente. Quero nessa tarde cumprimentar os irmãos com a paz do Senhor. Amém. É motivo de imensa alegria nós estarmos na casa do Senhor. Quero já de imediato, sem tomar muito tempo, quero agradecer a lembrança das irmãs, do pastor da igreja, de todos os irmãos, mesmo a gente sendo regional, estamos sempre aqui. Aprove a Deus e, segundo o conselho das irmãs e do pastor, nos dá essa oportunidade. E eu temo e tremo de estar diante de uma igreja que serve a Deus de verdade, que leva as coisas de Deus a sério. Saiba que a semana de um pregador é uma semana tranquilamente, uma semana com o nosso espírito agitado. A minha esposa é testemunha disso, inclusive agradeço ela a compreensão. Eu passo falando sozinho, caminhando sozinho, pensando, orando, buscando a Deus, porque se fosse para mim vir aqui e dar uma palestra, me dá o assunto em meia hora que eu pesquiso e eu trago uma palestra, mas aqui eu tenho um compromisso muito mais sério. Eu estou falando com a menina dos olhos de Deus, com a noiva do Cordeiro. Aqui a gente treme a perna porque a gente tem responsabilidade com aquilo que a gente fala. Nós não estamos jogando palavras ao ar. É através de uma palavra proferida aqui nesse altar que tu pode ser curado. É através de uma palavra proferida aqui nesse altar que o Senhor pode completar a tua família. Então nós temos que ter seriedade com as coisas de Deus. Eu temo e tremo em estar aqui, mas eu tenho certeza que aquele que me chamou não é o homem nem filho do homem para que minta, é Deus Todo-Poderoso. E nessa palavra que nós iremos meditar hoje, abra a tua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 14. Enquanto os irmãos acham, quero agradecer as lembranças, as saudações aqui dos pastores e pregadores que me antecederam. Nós somos gratos a Deus, parabenizar as irmãs, 35 anos. Também os irmãos, fazia tempo que a gente não via, nossos irmãos de São Lourenço, o pastor Anderson, também nosso pastor Jefferson, o pastor Éder que pregou ontem. Rapaz, quem dera que eu estivesse sempre nervoso assim, quem dera. É uma mensagem que, olha, eu pagaria para assistir de novo. Que Deus te usou foi uma coisa esplêndida. Quem dera eu podia pregar 10% do que prego, que o Senhor me derrame pelo menos 1% da tua unção. O pastor Filemon, na sexta-feira, nos surpreendeu com uma mensagem do céu divinamente, um conforto para os nossos corações, uma mensagem que ao mesmo tempo te confronta, ela te afaga, a mensagem do Senhor Jesus Cristo para os nossos corações. Amém? 2 Coríntios 2 e 14 diz assim: graças, porém, a Deus que sempre nos faz triunfar em Cristo, e por meio de nós manifesta em todo lugar o cheiro do seu conhecimento. Somente a parte A do versículo 15: pois para Deus somos o bom perfume de Cristo. Somente até aí os irmãos podem se acelerar. Queridos, prometo não ser tardio na mensagem, não vou atrapalhar os lanches dos irmãos, prometo. Inclusive, vou deixar um recado aqui, depois eu me esqueço. O José mexeu comigo e foi embora. Eu ia dizer que com o tamanho dele, cabe uns 4 dele aqui no meu bigode. Bênção de Deus. Queridos, o apóstolo Paulo, quando ele manda essa carta aos Coríntios, ele escreve, talvez seja uma das cartas, tirando a do Timóteo, mais sentimental do apóstolo Paulo. A carta de 1 aos Coríntios é uma carta que engloba todo o Evangelho. Se alguém quiser conhecer como é as diretrizes do Evangelho de Jesus Cristo,
Peça para ela ler 1 Coríntios. 1 Coríntios fala sobre tudo. O apóstolo Paulo faz um apanhado geral de toda a nossa bússola do Evangelho está em 1 Coríntios. Mas o 2 Coríntios é diferente. O apóstolo Paulo adota uma outra abordagem. E o que nós vemos aqui é muito interessante, porque ele diz que nós somos o bom perfume de Cristo. E isso nos faz pensar de imediato: se nós somos o bom perfume, que cheiro é esse? Se nós somos um bom perfume, é um odor agradável, que cheiro é esse? Por que essa expressão foi usada? E é lógico, isso é uma forma retórica. Ele está falando de perfume porque às vezes antes da gente chegar, o nosso perfume já chegou. Não é? Quando o perfume é bom, às vezes a pessoa está entrando na porta do ônibus, nós temos sentado lá no fundo e o cheiro do perfume já chegou. O apóstolo Paulo está querendo dizer nesse sentido, que antes da gente chegar, o nosso testemunho chega. E isso é uma responsabilidade. Porque se nós temos o perfume de Cristo, quando nós erramos, nós envergonhamos a Cristo. Não é? Amém, irmãos? Amém. Mas, se nós formos retroceder um pouco, nós vamos entender que isso é muito mais complexo do que somente um bom perfume. Nós vamos ver que no começo Deus cria o homem à sua imagem e semelhança. E Deus cria uma expectativa no homem, porque os anjos o adoravam, os querubins e os serafins o adoravam, mas Deus queria um ser que o adorasse não por temor. Deus queria um ser que o adorasse de livre e espontânea vontade. Deus queria um ser que tivesse todas as escolhas possíveis de não fazer, e iria lhe adorar só pelo prazer de lhe adorar. É por isso que quando Deus cria o homem, Ele pensa assim: eu vou colocar no homem algo que vai ligar o homem e a mim para sempre. E Ele sopra o fôlego de vida no homem. Quando o sopro de vida cai no homem, entra no homem, que ele se desenvolve o seu corpo, já não era mais um boneco de barro, já tinha vida. Deus olhava para Adão e se encantava, porque ali estava alguém que adorava a Deus pelo prazer de adorar a Deus. E qual cheiro que tinha? Tinha o cheiro do jardim. Tinha um cheiro lindo do jardim, ervas, flores, árvores frutíferas. E Deus olha para o homem e se encanta com o homem. Tantas coisas eu falei, Adão, mas quando foi na tua vez, tu passou pelas minhas mãos, cada parte do teu corpo. Aleluia. E Ele cria um homem, e o homem está no jardim. E Ele olha para o homem e diz assim: o homem está sozinho. Deus, com um olhar de compaixão, olhou para o homem e pensou: preciso que esse homem ande auxiliado. E Deus faz o homem dormir no sono profundo e tira a mulher. Agora Deus já está com a sua felicidade dobrada. Porque Deus, quando desce no jardim e dobra a esquina do encontro com Adão, Ele se encontra com Adão e ele pergunta: e Adão, o que tu fez hoje? E Adão diz: eu te adorei de manhã, eu te adorei de tarde, eu experimentei as flores, eu experimentei os frutos. E Deus se encanta. E tu, Eva? E Eva da mesma forma, encurtando a história. Certo dia Deus se encontrou sozinho na esquina do encontro. O homem não foi encontrar com Deus. Quando Deus dobra a esquina do encontro com o homem, Deus tem que fazer uma pergunta que Ele nunca tinha feito: aonde estás, Adão? Por que estás te escondendo de mim? Porque o homem, através do seu pecado, decidiu, como uma tesoura, cortar o contato entre Deus e o homem. E Deus diz para Adão: então eu vou ter que mudar o teu cheiro. A partir de agora tu não vai ter mais cheiro de jardim. Teu cheiro não será mais de flores e nem de árvores frutíferas. Tu vai sentir o azedo do cheiro da vida. Tu vai ter que te encontrar com os teus trabalhos. Tu vai comer com o fruto dos teus braços. E Deus, a partir desse momento, Deus instala um processo de encontrar alguém
para reatar o laço rompido. E Deus olha para Abraão, chega a almoçar com Abraão. Tamanho o contrato de intimidade. Eu acredito que havia uma certa parte de Deus que pensava ser Abraão, mas não foi Abraão. O cheiro era de animais, de árvore, areia e deserto. Mas Deus encontra Moisés. O cheiro era de ovelhas. E Deus diz para ele: venha ser o libertador. Mas também não foi Moisés. Deus então resolve as coisas de forma radical. Deus fica em silêncio por 400 anos. Como quem diz, cansei de procurar. Só um parênteses aqui na história. Havia culto, havia templo, e havia oferta e sacrifício, mas não havia palavra. O movimento era bonito, mas era vazio. Lata vazia também faz barulho. Até que em Lucas 3, a palavra de Deus vem, mas não no templo, nem na sinagoga, nem no cinema. A palavra vem no deserto, a João Batista. Opa! Então quer dizer que nós estamos caminhando para um outro lado. E se nós parar para analisar, o mundo está prestes a receber um rei. O mundo está a poucos metros de receber um rei. E o mundo não está nem aí para receber o rei. Maria sente as dores e José sai batendo. Eu preciso, vai nascer o meu filho. Aleluia. Vai nascer o rei, eu precisava nascer aqui. A estalagem está fechada. Ele vai para outra hospedaria. Eu preciso, a minha esposa já está em trabalho no parto. O mundo vai conceber um rei. Nós estamos lotados. O mundo não foi digno nem do seu recebimento. Nasceu um rei num estábulo. E qual era o cheiro? O cheiro já não era de jardim, o cheiro já era de estrume. Nasceu um rei. Nasceu um rei que o mundo não foi digno nem de o receber. O mundo não teve espaço para o nascimento de Jesus. Ele nasce. E o rei, quando nasce, existem certos tópicos que precisam para uma realeza. E com certeza não é estrume de animais. O rei nascia no meio do ouro, porque o ouro era o sinal da realeza. O rei nascia, quando nascia um filho de um rei, o primeiro banho que ele ganhava não era de água, pastor, era de mirra. Porque mirra, ela não é um óleo, ela é uma resina, e aquela resina cobria toda a criança. E aquela criança ficava perfumada, porque mirra possuía um cheiro muito forte. Então todo mundo que entrava na antessala, onde estava nascendo o rei, já sentia o cheiro de mirra. Mas o nosso rei não teve espaço para nascer. O nosso rei Jesus nasceu num espaço onde não era nem esperado nascer uma criança. Mas Deus tem um plano, Deus tem um propósito, Deus tem um compromisso quando Deus tem um plano. Quando Deus tem um plano comigo e contigo, ainda que seja inviável para nós, se foi Deus que prometeu, Ele vai dar um jeito de se fazer cumprir. Não importa se vai ter que sair 3 magos lá do Oriente, que vão ser guiados por uma estrela para chegar na frente do menino. Quando eles chegam, o primeiro mago abre um saco e tem ouro, sinal de realeza. O segundo mago abre um saco e tem incenso, sinal de honraria. E o terceiro mago traz mirra. Então qual é o cheiro? O cheiro é de mirra. O nosso rei nasceu com um cheiro de rei. Aleluia! Passado alguns tempos, o menino começa a crescer e se desenvolver. Com 12 anos, esqueceram ele no templo, porque ao invés dele perguntar, ele estava respondendo. Olhavam para os outros, como pode alguém saber tanto? E encurtando mais o texto, Jesus foi à casa de Nicodemos.
que nós podemos ver que havia uma grande incógnita por eles, porque Jesus nasceu em Belém, mas ele era originário, ou seja, ele habitou em Nazaré. Então as pessoas classificavam ele como alguém de Nazaré. E Nazaré era a menor cidade, com menos estrutura, com menos escola, com menos estudo, menos intelectuais. Então não tinha, para os fariseus, que eram céticos e doutores da lei, não tinha como alguém saber mais que eles, vindo de um lugar que não tinha as melhores escolas. Os fariseus, quando paravam para interrogar Jesus, a pergunta não era como é que foi, era como é que tu sabe que isso aconteceu. E esse é um diálogo de um rei, porque quando Jesus contava as histórias, ele dava as riquezas de detalhes, não como alguém que leu em algum livro, mas ele contava as histórias como que ele viu tudo acontecer. E Nicodemos, ouvindo as histórias de Jesus, ele ainda fala aquela frase, eu já estou encurtando, porque senão ela vai ficar muito longa. Como poderia eu nascer de novo? Mas o Evangelho é realmente o nascer de novo. Se nós não nascemos de novo, nós não conhecemos a Cristo. Nós precisamos nascer da água e do Espírito. Porém, Jesus segue andando e algumas casas pontuais chamavam a Jesus. E Jesus chegou na casa de um outro fariseu, esse por nome Simão. Só que esse Simão, ele já olhava Jesus diferente. Ele já não era mais aquele fariseu cético da letra que ninguém sabe, só nós. Ele já chamava Jesus de mestre. Lucas 7:36. Até que ele entra dentro da casa do fariseu, e o fariseu preparou um jantar para ele, preparou um espaço que ele ficasse aconchegante, acomodado ali. E por volta da casa do fariseu havia muitas pessoas que seguiam Jesus, discípulos do fariseu, pessoas que andavam ao redor ouvindo falar de Jesus, sabiam que Jesus estava se acomodando. Ninguém teve a audácia e a ousadia de entrar para atrapalhar o jantar. Até que o fariseu está sentado e alguém rompe o jantar. E essa pessoa que rompe o jantar não se põe a sentar à mesa, nem mesmo discute qualquer assunto. Essa mulher entra, se assenta aos pés de Jesus, e o fariseu começou a olhar para ele como um jeito estranho. E ela se assenta aos pés de Jesus e ela começa a chorar. Com as suas lágrimas ela lava, com os cabelos ela seca. E se isso já não fosse bastante, subiu um cheiro no ar, em que o fariseu teve que fazer a mesma pergunta que nós fizemos no começo: que cheiro é esse? Da onde é que vem esse cheiro? Ele viu que do lado dela tinha um frasco pequeno, que o frasco era selado. Ela não podia entregar só a metade. Ela quebra o frasco e despeja aquele perfume fortíssimo nos pés de Jesus. Para o fariseu talvez um desperdício, mas para ela era tudo que ela tinha. Que cheiro é esse? E alguém tem que falar, é unguento, é mirra misturada com outras ervas, mas esse cheiro é muito forte. Estão todos assentados à mesa e o cheiro da adoração subiu ao nariz de todos eles. Não teve quem não percebeu o cheiro da adoração. Saindo dali, estou importando para a gente acabar. Jesus tem em Betânia umas casas de refúgio de Jesus. Jesus foi muitas vezes a Betânia. E um fato que é muito interessante: Jesus em João 11 cura Lázaro. E há uma parte interessante em que quando Jesus vai, Lázaro já estava morto de 4 dias. Quando Jesus chega, ele pede: tirem a pedra. E elas gritam assim: Senhor, ele já cheira mal. Ou seja, ele não foi embalsamado, ele não foi perfumado. Se nós tirarmos a pedra, o cheiro que vai vir no Senhor é o cheiro de morte, é o cheiro de decomposição.
E o Senhor Jesus, antes de que tire a pedra, chora. João 11:35. E quando tira uma pedra, a gente substitui o cheiro da morte pelo cheiro da vida. Lázaro, vem para fora. Não é incrível? Jesus está na casa de um outro Simão, mas o que era leproso, em Betânia. E há uma coisa muito interessante, porque na primeira visita de Jesus à casa de Marta e Maria, nós vemos que Maria se assentou para ouvir e Marta ficou com as tarefas. Eu já vi de pregador arrebentando Marta. É que Marta tinha a responsabilidade da casa. Maria escolheu a boa parte, mas eles comeram depois. Quem foi que fez a comida? Foi a Marta. Não adianta. Nós precisamos às vezes ser um pouco de Marta e organizar a nossa casa para receber Jesus. Mas não é sobre isso. Maria então e Marta. Jesus vai pela segunda vez após a ressurreição de Lázaro. E há uma pergunta que acredito eu que ecoa nos ouvidos de Maria. Porque Jesus tinha feito uma benfeitoria enorme, ressuscitou a Lázaro. Agora, que presente eu posso dar para alguém que tem tudo? Sabe que uma das coisas mais difíceis para nós é dar um presente para alguém. Porque a gente não sabe o gosto da pessoa, a gente não sabe se ela vai gostar. E se é uma pessoa que tem muito, é pior ainda. Porque tudo que a gente pensa em dar, a pessoa já tem. Agora, imagina dar um presente para um homem que foi capaz de ressuscitar um morto de 4 dias. O que nós podemos dar para o Senhor que Ele já não tem? Essa foi a pergunta de Maria. E Maria, acredito eu, que por já ter passado poucos dias, do falecimento e de pós-ressurreição de seu irmão, ela sabia o preço de algo muito caro. E ela pensou, olha, ele já tem tudo, mas ainda falta para ele o meu tudo. E hoje eu vou entregar para ele o meu tudo. Ela vai na loja dos aromas e pede nardo. Quer o misturado? Quer o puro. O mais caro. 320 ml equivalia a 1 ano de serviço. 1 ano de salários. 320 ml. O frasco era selado, não podia abrir e guardar. E fazendo uma análise criteriosa, eu estava pesquisando sobre isso. O nardo não era tão espesso quanto a resina. Quebrando o nardo em cima e virando, dava em torno de 30 segundos para esvaziar todas as 320 ml. Ou seja, ela trocou 1 ano por 30 segundos. 1 ano por 30 segundos. Jesus entra no casa, se assenta à mesa. Cada um está nas suas atividades, inclusive Lázaro estava a posto. E daqui a pouco alguém tem que fazer a mesma pergunta que nós fizemos. Que cheiro é esse que está tomando a casa e da onde é que vem? Quem foi que deixou cair algo que está subindo ao nosso nariz? Quando olha para Maria, vê na cara dela o sentimento de quem está realizado, de alguém que não deixou cair, mas que alguém que está derramando de propósito nardo puro aos pés do Senhor. Que cheiro é esse que enche a casa desta tarde? Aleluia. Aleluia, Jesus. Que cheiro é esse que foi capaz de convencer Paulo de sair de perseguidor para perseguido? Que cheiro é esse que, quando esse cheiro invadiu a casa de Jairo, a menina que estava morta ressuscitou? Que cheiro é esse que fez a mulher do fluxo de sangue arriscar ser crucificada e ir se encontrar com ele? Que cheiro é esse que fez você largar a sua casa num domingo de tarde e vir se apresentar na casa do Senhor?
Mas há uma alteração. O cheiro mudou. Porque agora nós já não sentimos mais o nada. Como que um homem comum morreria? Era simples. Quando o homem comum morria, se lavava o corpo, se cobria com uma atadura mais larga possível e se abandonava em algum lugar. Se tivesse família, era colocado no túmulo. Mas como um rei morreria? Como aquele que tem todo o poder do céu e na terra morreria? O processo pós-morte de um rei é diferente. No rei eles não usavam água. No rei, quando o rei morria, se despia o rei. E a primeira camada que se passava no rei era a mirra, porque era uma resina grossa, impedia que saía, olhos de boca, impedia que saía do corpo do rei. E diferente de um ser humano comum, o rei não era atado com ataduras grandes, o rei era atado com linho. Quando aquela mulher estava secando Jesus com os cabelos, era como se fosse um linho do embalsamento. Então o rei era atado com linho. E para terminar, a resina cobria, mirra, mas o perfume que impedia a ação ou a contaminação do cheiro era nardo. Nardo. Então quando um rei morria, o cheiro deveria ser de nardo. Ele era coberto com uma linha fina até o alto, e ali ficava exposto. E o que acontecia? Ficavam serviçais. De 2 em 2 ou 3 em 3 dias, vocês vão lá e vocês repassem o nardo. Aleluia. Porque o processo de decomposição de um corpo é feroz, é rápido, é ligeiro. Mas, como o mundo não o recebeu como um rei, também não tinha uma morte digna de um rei para lhe oferecer. O cheiro que nós sentimos agora é de cruz, sangue e batidas de martelo. Não houve nardo, não houve linho, houve cruz, sangue e vinagre. Enquanto o homem pensava que já tinha tudo, o rei do universo estava sendo exposto nu em cima da cruz do Gólgota. E o cheiro começou a ser de sangue. Alguns queriam sentir o cheiro da morte, mas a morte não tem poder em aquele que é o dono, o cheiro da vida, Jesus Cristo. Do mesmo cheiro de Cristo, o mesmo cheiro que se gerava em Cristo se gerava em Simão Sirineu, aleluia, que foi escolhido para ser envergonhado e carregar a cruz. Oh Simão, que prazer, Simão Sirineu. Quem pudesse nós carregar 1 metro, nem que seja só para ele carregar 1 metro a menos. O cheiro ecoa no Gólgota como alguém que está por se acabar. Há um silêncio no Gólgota, aonde quem está embaixo espera a morte. Mas Jesus Cristo entrega o seu Espírito a Deus e descansa. O que é feito com ele? O mundo não teve dignidade de dar um ritual digno para o Rei dos Reis. Nicodemos chega com 34 quilos de mirra. O que tu está fazendo, Nicodemos? Eu vim embalsamar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Eu vim embalsamar o Rei. Não, mas ele foi morto por morte de cruz. José de Arimateia disse: eu pago.
pode deixar ele balsamar, ainda que o homem não cumpra aquilo que te prometeu. Deus é Deus e não se deixa enganar. Foi posto em uma tumba fria, úmida. O cheiro foi saindo, pastor. A mirra que cobriu o corpo foi saindo. A mirra não era responsável pelo cheiro, era responsável pela conservação. Faltou o nardo. Sabe o que é interessante? Eu estava preparando essa mensagem e eu dizia para Jesus: Jesus, eu não quero chegar na crucificação. Eu queria parar ali no testemunho de Maria. E Jesus tocando no meu coração assim: mas as pessoas estão perdendo o cheiro da cruz. As pessoas estão perdendo o cheiro da cruz, Mateus. Hoje em dia se preocupam com tanta coisa. Tem crente que já não tem mais o cheiro de cruz. Nesta tarde eu te convido a voltar a sentir o cheiro da cruz no Calvário. Havia um homem nela que salvou a tua vida. Aleluia. Foi colocado numa tumba escura, fria, com a porta fechada, selada, porque a mirra não vai cobrir por muito tempo. Qual era o cheiro, Mateus? O cheiro ali era de morte. Na tumba o cheiro era de morte. Acabou-se. Os discípulos choravam e se lamentavam nos caminhos que andavam. O cheiro daqui é morte. Isso foi na sexta e no sábado. Agora, domingo de manhã, o que as mulheres iriam fazer no túmulo de Jesus? Elas iriam lá para perfumar o corpo de Jesus. A intenção era mudar o cheiro, tirar o cheiro de morte e colocar um cheiro de nardo. Quem é crente já entendeu o que eu vou falar. O nardo ficou guardado, porque não foi necessário. A mirra e os incensos ficaram guardados, porque não foram usados. Ao terceiro dia não havia mais cheiro de morte. Ao terceiro dia havia cheiro de vida. O nardo pode ser usado para outro morto, mas o meu Jesus está vivo. Ele é tão vivo que dá para você sentir ele aqui agora. Agora é o nome do Senhor, aleluia. Te coloca de pé nesta noite. Sobrou nardo. Não precisa mais cobrir ele com nardo, ele não vai ter mais mau cheiro. Avisa aos outros que ele está vivo. Nós não adoramos alguém que precisa de ajuda. Nós não adoramos a um Deus que não consegue nem mesmo se perfumar. Nós adoramos aquele que é digno de toda honra, toda glória, toda louvor. Eu vou deixar vocês adorando o Senhor. Sinta a presença de Jesus. Sinta a presença de Jesus. Adore o nome do Senhor. Eu já vou encerrar. Felipe, prepara. Havia uma diferença entre a mirra e o nardo. Eu já vou encerrar. Eu disse para encerrar para não atrapalhar de novo. A
A mirra ela não era obtida de forma convencional, como por exemplo cortava um fruto e triturava ele. A mirra ela era conhecida como o óleo da lágrima da árvore, porque se cortava a árvore, se amarrava um recipiente e esperava que ela escorresse até ali. Ok, estamos com a mirra no recipiente, ela já está pronta para uso. Ela só vai estar pronta depois de 3 dias. E o nardo? O nardo era diferente. O nardo não era na árvore, o nardo era da raiz. Para se colher o nardo, se cortava a raiz. E sabe qual é a máxima disso? O nardo, quanto mais alto fosse a árvore, mais puro ele era. Jesus foi a mirra que desceu e o nardo mais perto do céu que veio da terra nos visitar. Enquanto o Felipe louva, você passa aqui à frente. Vamos resgatar os nossos filhos nesta noite. Tu me tomas em teus braços e me dá consolação. Passa aqui à frente nessa tarde. Teu amor Tem sempre nesta tarde para o seu resgatar o coração. não sei como agradecer ao que você tem feito a mim. Eu só posso dar agora a minha canção. Te dou graças, graças, Senhor, graças, Senhor, Jesus. Eu te dou graças, graças, Senhor, graças, Senhor, Jesus. Lá na cruz tu deste a vida, derramaste tua vida eterna, nos destes ao morrer. Eu posso ter completo acesso no teu trono celestial. Posso estar alegremente diante de ti. Podemos te dar a ti graças, graças, Senhor, graças, Senhor, Jesus. Eu te dou graças, Esta tarde o Senhor Jesus quer te relembrar os cheiros do começo. Ele quer te relembrar os cheiros da presença dele na tua vida. O cheiro do milagre, o cheiro da provisão, o cheiro da adoração. Nós vamos orar todos juntos nesta noite. O pastor Éder já fez uma intercessão sobre cura, mas eu gostaria ainda de interceder sobre cura. Se você chegou até aqui com dor, com feridas, seja elas físicas ou espirituais, o Senhor hoje pode soprar um cheiro suave e te curar. Eu preciso, se você quiser, passe aqui à frente. Nós vamos orar por cura uma vez mais, porque nós não servimos a um Deus que estagnou no passado.
Nosso Deus é vivo, permanente e para sempre. Os irmãos que estão aqui na minha retaguarda vão descer com a imposição de mãos. E você que tem uma enfermidade, não é a minha palavra, não é aquilo que eu falo e nem aquilo que eu faço. É a palavra do Senhor Jesus. É Ele que expulsa a enfermidade, Ele que te restaura nesta tarde. E se você chegou aqui com uma ferida na alma que não tem como colocar a mão, o Senhor Jesus te conhece e sabe do teu coração. Passe aqui à frente como um voto de fé. Que o Senhor quer te curar nesta tarde, quer te abençoar uma vez mais. Senhor meu Deus e eterno Pai glorioso, Pai, aqui está a tua noiva, Senhor, a igreja, Senhor, aqueles que estão remanescentes, ó Pai, que não se entregaram ao mal, mas ainda guerreiam dia e noite, ó Pai. Nós estamos em nome de Jesus, repreendendo cada enfermidade, cada incômodo, Senhor, cada lesão, cada ferida, cada úlcera, cada tumor, cada mau acesso, tudo seja repreendido pelo poder no nome de Jesus. Nós profetizamos a cura e a restauração aqui nesse lugar. Nós profetizamos que aqui só há um Deus, só a Ti, ó Pai, e não há outro, ó Pai, além de Ti, ó Pai. Em nome de Jesus eu profetizo, Senhor, a cura, a restauração, a libertação, Senhor, a vida nova, ó Pai. E se chegou alguém aqui, ó Pai, com uma ferida na alma, Senhor, envia, Senhor, o poderoso Espírito Santo para consolar, ó Pai. Que não saia ninguém daqui da mesma forma que entrou, ó Pai, mas que todos nós saímos transformados e renovados pelo poder do Teu nome, ó Pai. Nós confiamos em Ti, derramamos para Ti, Senhor, o nosso melhor perfume, ó Pai, porque Tu és o Deus da nossa vida, o nosso Redentor, o nosso Salvador, aquele que nos remiu na cruz do Calvário e ao terceiro dia bradou como brado de vitória para a ressurreição. Tudo está nas Tuas mãos e no Teu controle, Jesus. Não nos despeça, Senhor, sem a Tua presença antes. Nos acompanhe em todo lugar que nós vamos, ó Pai, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Nós iniciamos o culto da noite. Eu quero terminar o culto da noite no máximo às 9h15, às 21h15, por causa dos nossos irmãos de São José do Norte. Tá bom? Deus abençoe a todos. Até daqui a pouco mais um culto de encerramento em nome de Jesus.